Atendendo a pedidos, então, hoje a aula da bolsa que algumas pessoas aí na internet falaram que parecia um tapete. Eu fiz ela toda com sobras de fios, eu usei o fio verão, amigurumi, eco amigurumi e o fio neon. Mas vocês podem usar aí as sobras que vocês tiverem em casa, de preferência que sejam na mesma espessura, para não dar muita diferença nas carreiras, tá, gente? Então, assim, vocês podem pegar todas as sobras que vocês têm aí, mas que não seja um fio 4 e um fio 2, porque daí, realmente, ela não vai ficar bonita. Eu trabalhei ela todinha com agulha 6, tá? Mas também, se vocês quiserem trabalhar ela com até uma agulha 5... 5 eu ainda recomendo, menos que isso, ela vai ficar muito grosseira, muito pesada, tá? Então, eu acho que nem compensa também, porque vocês vão precisar de muitas sobras para vocês conseguirem fazer a bolsa de vocês aí, tá? Essa bolsa aqui, ela ficou com 45 centímetros de largura e 32 de altura, tá? Eu não coloquei a alça de couro, tá? Eu só fiz aqui um trançadinho para aproveitar todas as sobras mesmo. Mas se vocês quiserem colocar aí, né, as alças que vocês... tem gente que já trabalha com bolsas, né? E tem aquelas alças parecidas com couro, tem aquelas que são de algodão. Vocês podem colocar aí a alça que vocês quiserem. Quem tá começando com crochê, eu sugiro que me acompanhe, pausa o vídeo, já deixa o vídeo salvo aí, caso vocês precisem de alguma dica, né, se vocês se percam aí no caminho, na hora que vocês estiverem fazendo a bolsa. É muito fácil de fazer, não tem segredo, eu trabalhei ela todinha com meio ponto alto. Vocês também podem trabalhar essa bolsa com ponto baixo, não recomendo ponto alto, porque ela vai ficar muito vazada e o efeito dela vai ficar diferente. Tá, então, Kátia, como que a gente vai começar? Bom, primeiro vocês vão pegar todas as sobras. Eu não gosto de fazer aquele novelinho, né, antecipado. Eu gosto de colocar todos os meus fios na mesa, tá? Todas as cores, deixo as cores mais parecidas, os tons de verde, os tons de azul, vou colocando os tons próximos, né? Porque conforme for fazendo a bolsa, a peça, eu vou olhando aí qual a cor que eu vou querer juntar, que fica mais fácil aqui para eu fazer o desenho mais ou menos do jeito que eu quero, tá? Claro, se vocês quiserem já deixar o novelinho pronto e ir emendando, eu vou mostrar pra vocês aqui no decorrer da aula como que eu emendo o meu fio, tá? Então, aqui, ó, a agulha 6, já tenho aqui as duas cores pra eu iniciar a minha carreira. Essa daqui não dá pra fazer com um fio só, pra ter esse efeito tem que ser 2 fios. Kátia, eu posso fazer com 3? Pode, tá? E aí, dependendo da espessura do fio, vocês vão usar uma agulha mais grossa, uma agulha mais fina, mas vocês podem usar tranquilamente, tá? Eu até pensei em fazer com 3 fios pra ela ficar mais firme, né? Só que realmente ela vai gastar muito fio, tá? Então, vocês vão precisar de muitas sobras. Inclusive, tem gente que tá começando agora, né? Ai, Kátia, eu quero fazer essa bolsa, só que eu quero fazer ela lisa. Em média, mais ou menos 3 novelos, tá? Pra vocês fazerem desse tamanho aqui. Mais ou menos aí, tá? Dependendo do fio que vocês forem comprar, lógico, e da agulha que vocês forem usar, tá? Pra começar, então, a gente vai trabalhar as correntinhas, tá? Então, mais uma vez, quem tá começando, pausa o vídeo, me acompanhe se precisar, né? Pra ficar mais fácil. E aí, a gente vai fazer... A quantidade de corrente, gente, é assim, ó, vai depender do tamanho da bolsa que vocês querem, tá? A gente vai pegar aqui uma base, eu vou passar pra vocês uma base do tamanho dessa bolsa aqui. Inclusive, eu tenho até uma outra bolsa que eu fiz menor, tá? Ó, essa daqui dá pra gastar 2 novelos, se vocês forem fazendo uma cor lisa, tá? Ela ficou menor. Eu acho, se não me engano, ela ficou com 32 por 35, uma coisa assim. Mas eu vou colocar direitinho na descrição do vídeo pra vocês aí, se vocês quiserem fazer parecida com essa daqui, tá? Então, assim, vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. Então, a base vai ser a parte de baixo aqui, as correntinhas, como eu falei. Então, eu fiz 38 centímetros de correntinha, tá? Pra gente começar agora, eu vou pular as 2 primeiras correntes e na terceira correntinha aqui eu já vou começar a trabalhar o meio ponto alto, aquele que a gente dá laçada aqui, ó, e depois puxa todos os fios de uma vez, né? Então, assim, ó, eu gosto muito, já falei em várias aulas aqui, né? Eu gosto muito do efeito do meio ponto alto. Mas, se vocês preferem fazer o ponto baixo também, vai ficar linda também, tá, gente? Aí é com vocês.
Como eu sempre comento, eu dou aqui algumas ideias e vocês fazem de acordo com a criatividade de vocês, né? Então, aqui, ó, vocês estão vendo, eu tô trabalhando ainda com o mesmo fio, porque praticamente mesmo fio, não, as mesmas cores, porque no início aqui a correntinha, praticamente a gente vai cobrir com aqui os pontos que a gente vai trabalhar, então não tem problema se você não precisa trocar necessariamente, tá? As cores aqui logo na correntinha. Então, eu vou fazer um pouco aqui, um pedacinho aqui com essas cores e já vou trocar. Como que eu faço a minha troca, então? Eu não gosto de trocar assim, ó, fazer o corte na mesma direção, tá? Eu faço um pouquinho, ó, uma eu faço um pouquinho mais curta e outra eu faço um pouquinho mais comprida. Então, eu vou pegar aqui, ó. Peguei cores aleatórias aqui só pra vocês verem, tá, gente? Aqui, ó. O que que a gente vai fazer, ó? Eu vou fazer um nó, olha, prestem bem atenção, tá? Ó, eu vou passar uma volta aqui, ó, uma e 2 vezes, tá? Fiz isso daqui, tá vendo que ele fica aqui, ó, as voltinhas ficam aqui, e aí a gente vai dar um nó. Vocês podem puxar bem, tá? Conforme vocês vão puxando aqui, vocês vão vendo que o fio não vai soltar de jeito nenhum, tá vendo? Eu tô fazendo força. E aí, a gente vai cortar, então, esse fio de sobra aqui, ó. Bem simples, tá? A outra cor aqui também, já deixa eu pegar o meu outro fio. O laranjinha aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Ó. Passo uma volta e a segunda volta, tá? As 2 voltinhas aqui e faço o meu nó. Tá? Que eu deixei pequenininho, deixa eu puxar um pouquinho mais pra ficar mais fácil, ó. E agora, o nó. Puxa bem, vocês estão vendo que ele não solta, não vai soltar de jeito nenhum, tá? E depois, no final da bolsa, da peça que vocês forem fazer, vocês não precisam ficar arrematando mais os fios, tá? Porque já vai estar tudo perfeito. Pronto, fez a emenda ali. Deixa eu puxar aqui que eu soltei o meu fio. E agora, a gente só vai trabalhar em cima, tá? Dos nozinhos ali, ó. Só meio ponto alto. Inclusive, a hora que a gente trabalha o ponto aqui, ele fica escondidinho. O ponto não, o nozinho, ele vai ficar escondidinho aqui no ponto, tá? Então, fica bem bonito o acabamento, tá? É só vocês cortarem direitinho. E aí, então, a gente vai fazendo os pontos aqui até o final das correntinhas, tá? Chegando aqui na última correntinha, tá? Eu já trabalhei um ponto na última corrente. E agora, eu vou fazer mais 3 pontos aqui no mesmo buraquinho de ponto aqui, tá? Nessa mesma correntinha aqui, então. Ó, segundo ponto. Terceiro ponto. E quarto. Então, a gente fica com 4 pontinhos nessa última corrente que a gente trabalha, tá? Pra virar, então, agora que a gente vai fazer aqui embaixo. A gente vai trabalhar aqui embaixo. Venho pro próximo ponto aqui, né? Próxima correntinha, e já vou trabalhar o meu pontinho. E sempre seguindo com meio ponto alto, olha. Então, a gente já fez a voltinha, tá? Tá? Fica bem fechadinho. E aí, a gente vai seguir de novo até aqui o último ponto. Chegando aqui agora no último ponto, ó, eu vou trabalhar, porque vocês lembram que a gente pulou aquelas 2 correntinhas iniciais, né? Então, a gente vai trabalhar aqui o último ponto dessa carreira aqui, a gente vai trabalhar naquela primeira correntinha que a gente pulou, tá? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar 4 pontos, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto ponto. Do mesmo jeito que a gente trabalhou 4 pontos em uma ponta aqui, né? Na outra ponta, a gente vai trabalhar os 4 também. Uma dica pra vocês aqui, não tem ordem pra vocês colocarem o fio, a cor, né, lógico, e nem um tamanho específico. Vocês é que vão determinando aí a hora que vocês querem trocar a cor. Que nem aqui, ó, eu tava trabalhando com o rosa e o cinza, né? Aí, eu vi assim, bom, pra ficar uma coisa diferente, né? O que combina aqui, combinaria aqui? Então, eu coloquei um vermelho aqui pra mudar e deixei, e continuei com rosa, tá vendo? Ó, continuei a sequência de uma cor, e aí depois eu vou trocando. Vamos supor aqui com vermelho, eu vou colocar um laranja pra combinar, e é por isso que eu gosto de fazer com
com os fios aqui em cima da mesa, né? De vez eu fazer o bolinho antes, né? O meu novelinho antecipadamente. Mas aí, como eu falei, aí com a prática de vocês vão fazendo, se vocês estão começando agora, vocês vão fazer de um jeito. E aí vocês vão ver, vocês vão percebendo qual que é a técnica melhor para vocês fazerem, que vai ficar uma peça mais bonita e que seja mais fácil para vocês também, né? Eu prefiro fazer assim, eu acho que fica mais fácil e eu vou colocando as cores que eu quero. Mas tem gente que prefere mesmo fazer um novelo, porque acho que é mais rápido também na hora de fazer, né? Aí é com vocês. Bom, fiz os 4 pontos aqui, eu venho no meu primeiro ponto aqui, ó, e eu vou fazer um ponto baixíssimo pra juntar aqui essa carreira, ó. Só dar uma laçadinha aqui e pronto. Subo com uma correntinha. E agora, já nesse primeiro buraquinho de ponto aqui, eu já vou trabalhar o meio ponto alto. E vou seguindo. Vou seguir aqui agora até novamente o meu penúltimo ponto daqui agora. Não é mais até o último, até o penúltimo, vou fazer direto aqui e já venho com vocês. Então, eu trabalhei aqui, ó. No penúltimo ponto, eu vou trabalhar normal, um ponto só. Agora, o próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos em um buraquinho de ponto, tá? Eu vou trabalhar 2 em 1 aqui, ó. Que agora eu vou fazer a minha voltinha, né? Então, aqui a gente vai, na verdade, a gente tá aumentando, né, a nossa bolsa. Então, aqui eu fiz 2 pontos. Nesse do meio aqui, eu vou trabalhar mais 2 pontos. Por isso que eu falei, se vocês precisarem aí, já deixa o vídeo salvo, caso vocês errem, né, pra vocês já saberem aonde achar depois pra poder continuar e fazer a bolsa de vocês aí bem bonita. Próximo ponto aqui também, ó, eu vou trabalhar 2 pontos no mesmo buraquinho de ponto. Então, aqui, de vez fazer 3 pontos, eu fiz 6, né, ó, 2, 2 e 2. E agora, no próximo, eu vou trabalhar um ponto só. E vou seguir um ponto em cada pontinho aqui, tá? Uma dica para vocês também, se vocês forem trabalhar, se vocês trabalham com vendas, usem bastante essas cores neons aqui, porque tá super em alta agora nesse verão, tá, gente? Então, qualquer bolsa, vamos supor que vocês tenham bastante sobras de fios, mas se vocês não têm neon, compra, tipo, pelo menos 2 cores para variar aí, né? Para dar um destaque. Vocês vão ver o resultado final da bolsa, como que vai ficar bonito, né? Ninguém vai falar que parece um tapete, tá? Na brincadeira aqui, ninguém vai falar que parece um tapete e vai dar um charme super especial na bolsa de vocês, tá? Assim, um gosto. E eu sei que agora, né, como tá super em alta essas cores, esses tons, né? Então, eu sei que vocês vão vender bem. Por falar em venda, gente, comenta aqui o que vocês acharam dos valores dessas bolsas que, assim, ó, quando eu fiz o vídeo falando da bolsa, dessa bolsa que eu tinha feito, né, que uma pessoa falou que parecia um tapete, eu nem sabia que existia essa outra marca aí, que todo mundo colocou nos comentários, não sabia. Depois de ler vários comentários aí, que eu falei, não, deve ser alguma coisa, né, ó, eu já tô fazendo a minha emenda aqui, tá, ó. Eu vi vários comentários, eu falei, não, deve ter alguma coisa errada, eu vou dar uma olhada nessa, realmente, se existe essa marca, porque realmente eu não conhecia, não sou apegada a roupas de marca, coisa de grife, nunca fui, e aí fui pesquisar, e realmente a bolsa custa 16 mil, só que ela tem uma alça aqui que não é couro, né, gente, é um corino, mas ela eu achei até ela diferente. Mas falaram que se eu colocasse uma marca aqui na frente, a minha bolsa ia sair, eu ia conseguir vender bem mais caro e ninguém ia falar que parece um tapete. Vocês aí, gente, qual o valor, quem trabalha com bolsas, qual o valor da bolsa que vocês, né, que vocês vendem? E por quanto vocês venderiam uma bolsa dessa daqui? Vamos ajudar, né? Uma ajuda a outra e assim a gente consegue atrair todas as clientes, né? Porque a gente tem que... na verdade, eu acho que a gente tem que cobrar um preço justo. Então, aqui eu vou seguindo até o final, tá? Já fiz a minha outra troca. E vou seguindo aqui até o penúltimo ponto novamente. Cheguei aqui no penúltimo ponto, trabalhei um ponto normal no último buraquinho aqui, né? No próximo aqui, então, o que eu vou fazer? Vou trabalhar 2 pontos. Exatamente como a gente fez desse lado, 2 pontos em cada um desses 3 pontinhos aqui da ponta, tá? Então, eu trabalhei 2 aqui, nesse central eu vou trabalhar 2 pontos.
E no próximo aqui, seria o nosso último ponto, né, pra fechar, encerrar essa carreira, mais 2 pontos. Venho no primeiro ponto que eu comecei essa carreira aqui, ó. E vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar essa carreira. Então, aqui, se vocês forem fazer uma bolsa menor, essas duas carreiras, que no caso viraram 4, vocês já conseguem fazer uma bolsa com essa base aqui. Tá? Mas se vocês forem fazer mais ou menos do tamanho dessas minhas aqui, eu trabalhei com 3 carreiras aqui inicial como base, tá? Esse barulhinho aqui que vocês estão escutando da minha gata que pegou fogo aqui, ela pegou uma bolinha minha aqui parece um botãozinho, né? E tá rodando aqui pela casa. Bom, próxima carreira, uma correntinha. No mesmo buraquinho de ponto, já trabalho o meio ponto alto. E vou seguir aqui a minha carreira com meio ponto alto, tá? E aí, vou seguindo aqui até no penúltimo ponto, pra mostrar pra vocês de novo. Chegando aqui no finalzinho, o que que eu vou trabalhar aqui, ó? Eu só vou pegar esse ponto aqui, ó, que fica bem na central, tá? Bem o do meio mesmo. E vou fazer o aumento somente nele. Então, aqui, ó, cada um eu vou trabalhar um ponto normal. Cheguei no central, eu vou fazer 2 pontos no mesmo buraquinho aqui, então. Então, o único aumento aqui vai ser exatamente no ponto do meio, tá? Vocês vão olhar direitinho aí qual que é o ponto do meio de vocês e vão colocar 2 pontos aqui. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui da outra ponta, tá? O que que vocês têm que lembrar? Tudo que vocês fizerem, vocês estão na primeira carreira, o que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. Segunda carreira, o aumento que vocês fizerem de um lado, vocês vão fazer do outro. E na terceira carreira a mesma coisa, e assim sucessivamente, conforme, se vocês quiserem até uma base maior, vocês vão fazendo os aumentos conforme, tá? Do mesmo jeito que fizer de um lado, vocês vão fazer do outro, pra bolsa não ficar torta, pra base de vocês não ficar torta, tá? Então, fiz os 2 aqui e vou seguir com um ponto até o final. Gente, eu ia parar o vídeo aqui, mas eu resolvi continuar, porque senão eu não consigo fazer o resto desse vídeo hoje, tá? A minha fofinha aqui, queridíssima, veio dar um oi pra vocês, porque ela tá no maior fogo aqui. Imagina, cheio de fio em cima da mesa, ela só quer ela brincar, né? Então, quem não gosta de gato aí, me perdoa. Quem tem gato em casa sabe como que é, quem é crocheteira já sabe como é que é fazer alguma coisa, alguma peça assim com gato. Mas, vamos aqui à aula. Eu peguei uma peça aqui adiantada, tá? Na terceira carreira, a mesma coisa. E cheguei no ponto central aqui. Vou fazer o quê? Vou fazer aqueles 2 pontos aqui no ponto central, no mesmo buraquinho de ponto, tá? E trabalho o último ponto aqui, somente um ponto no mesmo buraquinho. Venho aqui no primeiro ponto da carreira, vou fazer o baixíssimo para encerrar essa carreira aqui. E agora a gente vai começar a fazer a parte da bolsa, onde a gente não vai fazer mais aumento, tá? Então, aqui eu já fiz a minha base. Próxima carreira, eu vou subir, então, uma correntinha normal. E agora, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, olha, deixa eu aproximar bem a câmera aqui. Eu só vou pegar a partezinha aqui, ó, esse fiozinho de trás aqui do nosso ponto, tá vendo, ó? Somente esses 2 fios. E vou fazer, e vou fazer o meu meio ponto alto. Então, eu não vou trabalhar mais aqui no ponto inteiro. Eu vou trabalhar só, ó, só nessa parte aqui de trás, tá? Deixa eu só mostrar aqui, ó. Só nessa parte aqui, nesses 2 fiozinhos, tá? E trabalho. E agora, a gente vai fazer isso toda a volta, toda essa nossa carreira aqui, tá? Porque ela vai dar um diferencial aqui na parte da bolsa. Já vou mostrar minha peça pronta, tá vendo? Ela vai ficar com essa carreira aqui, ó, né, pra fora. E depois, se vocês forem colocar forro, tá? Vai ficar a parte que a gente vai... Que mostra direitinho a parte da base da bolsa, tá? É pra isso que tem esse detalhe. Se vocês não quiserem fazer, não precisa fazer, mas eu acho que fica bonitinho, tá? Então, aqui a gente só vai seguir, ó, pegando sempre nos 2 fiozinhos daqui de trás. Aqui eu já tinha deixado um pouquinho adiantado os meus nozinhos, né, pra poder adiantar a aula pra vocês, ó. E vou seguindo. E vocês estão vendo que conforme a gente tá trabalhando aqui as trocas, ó, a gente não consegue ver os nossos nozinhos, né? Então, fica um acabamento perfeito isso daqui, tá? E aí, a gente vai seguir aqui até o nosso finalzinho.
Então, gente, aqui, ó, nessa parte da voltinha, a gente não faz aumento mais nenhum, tá? A gente vai trabalhar apenas, ó, um ponto em cada buraquinho de ponto. Daqui pra frente, a gente não, como eu falei, né, a gente não vai fazer mais aumento nenhum, a gente só vai trabalhar um por um, tá? Ó, chegando aqui no final, eu vou trabalhar aqui o último ponto. E venho no meu primeiro ponto e vou fazer aquele meu pontinho aqui, ó, só uma laçadinha aqui, né? Esqueci o nome do ponto agora, gente, fugiu. Tá aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, vocês já vão perceber que ela já começou a fazer uma curvinha, tá vendo, ó? Aqui em cima, por quê? Porque a gente não fez mais aumento nenhum, então isso daqui vai ser normal, porque agora a gente vai começar a subir a bolsa, tá? Então, próxima carreira aqui que a gente vai trabalhar, sobe aqui uma correntinha normal, primeiro ponto, a gente trabalha um pontinho, opa, peraí que eu puxei, deixei frouxinho aqui. Primeiro ponto, a gente já trabalha aqui, ó, o meio ponto alto e segue. Gente, agora é fácil, agora é só seguir as carreiras, tá? Só fazendo meio ponto alto e trocando os fios. Aqui, nessa parte aqui, eu já, como eu falei, né, eu fiz um bolinho só pra poder fazer aula aqui pra vocês, pra adiantar, né? E é por isso que vocês estão vendo que essa daqui, ó, já ficou mais organizadinha as cores do que essa que eu fiz aqui na aula, tá vendo, ó? Eu sou mais assim, fazer as cores mais parecidas, né, pra dar uma sequência do que assim, mas isso não significa que aqui também não vai ficar ruim, tá, gente? Então, assim, ó, gosto é gosto, tá? E aí é com vocês. Tem gente que me pergunta quanto tempo eu demoro pra fazer uma bolsa como essa daqui da grande, tá? Em média, gente, mais ou menos assim, ó. Vou falar assim, uma tarde, uma noite, então, se eu sentar, se ficar, sem contar, às vezes que eu levanto pra beber uma água, pra cuidar de um gato, pra cuidar do outro gato, então, eu sou obrigada a levantar, por causa da nossa coluna, né, por causa do braço, eu tenho problema no braço, na mão, seríssimo, então, eu tenho que ir fazendo uns exercícios e tenho que ir parando. Mas se eu juntasse as horas seguidas, ia dar mais ou menos em média de 5 horas trabalhadas, tá? Essa bolsa aqui. Aí teve um vídeo que eu acho que foi da bolsa mesmo que eu falei, né? Que a pessoa comentou sobre que a bolsa parecia um tapete. Eu comentei, não, foi do vestido. Que eu faço o vestido, o vestido eu fiz super rápido. E aí veio uma senhora e comentou que uma peça, o crochê, quando é feito rápido, é um crochê mal feito. É que a pessoa não sabe trabalhar. Então, eu acho que assim, eu acho que cada um tem a sua prática. Eu faço crochê desde os 10 anos de idade, então eu já tô com 54 anos, então eu já tenho 44 anos de prática de crochê, tá? Então, eu faço crochê de olho fechado, né? Então, eu sou uma máquina, por isso que eu tenho meu problema no braço. Então, assim, acho que antes das pessoas fazerem os comentários, assim, maldosos, né? Acho que as pessoas deveriam pensar um pouquinho, né? E acho que cada um... tem gente que vai falar assim, eu vou demorar uma semana pra fazer. Tá ótimo, gente. O importante é que, assim, o crochê pra mim serve como uma terapia. Hoje, pra mim, é 100% fonte de renda o crochê, tá? Quem até acha que desanima, né, por causa do crochê. Ó, eu tô falando e tô trabalhando aqui. Que desanima. Quem não gosta de assistir um vídeo assim, gente, já pula e esquece, tá? Mas é que eu gosto de comentar, porque senão fica um negócio meio vago, né? Muitas pessoas comentando. E realmente, eu não fico chateada. Só acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho mais de consideração e pensar antes de falar. Mas isso daí eu não levo pra minha vida, tá? Se a pessoa acha que meu crochê é ruim, se o tapete, se parece um tapete ou não. Importa é que hoje realmente eu vivo do crochê e que eu também faço várias peças que eu não gosto, não usaria, tá? Essa bolsa, assim, eu fiquei apaixonada pela bolsa. Essa bolsa aqui é minha. Então, assim, gosto é gosto, né? A gente só lamenta. Você não gosta? Então tá, sinto muito, mas eu gosto. O que seria do bonito se não fosse o feio, né? Ou o que seria do feio se não fosse o bonito. E assim por diante. Mas, gente, desculpa aqui o desabafo, tá? É porque tem pessoas que estão achando que eu tô chateada. Tem umas pessoas que falaram assim, é porque o teu vídeo tá sendo hipado, porque você tá fazendo sucesso. Não ligo pra isso, eu tô aqui pra ensinar vocês. Eu espero que vocês aprendam, que sirva de alguma lição, assim, pras novas crocheteiras não desanimarem, porque comentário aqui é o que mais tem, tá, gente? Então, assim, vocês têm que ir filtrando. Pra mim, o que me agrada mais, o que me ajuda muito, são essas pessoas que me ajudam, assim, só de saber que tem pessoas que levantam, já se curaram da depressão,
pessoas que começaram a vender as primeiras peças de crochê por causa das minhas aulas, tá? Por causa dos meus modelos que eu faço aqui, opa, por causa dos meus modelos. Então, isso daqui pra mim é um retorno, assim, tão imenso que não há uma pessoa de de má vontade, de, sei lá, uma pessoa com espírito, sei lá, não tenho nem o que dizer, gente. Então, assim, pra mim não me afeta. É só que as pessoas deveriam tomar cuidado com o que falam, porque tem coisas assim que a gente pode levar. Tem pessoas que podem levar para um lado oposto, né? E podem até, sei lá, denunciar, processar, né? Porque isso é bullying. O que as pessoas não sabem, isso é bullying. Mas vamos aqui, ó. Tô seguindo, tá vendo? Eu tô conversando e fazendo crochê. Então, eu só tô seguindo aqui, tá? O que vocês vão fazer agora? Vocês estão vendo que eu só trabalhei um ponto em cima, ó. E aí, vai subir. Tá vendo aqui, ó? Vai subir a bolsa, tá? Vocês vão fazer, como eu falei, vocês vão fazer o tamanho que vocês querem, a quantidade de carreira que vocês querem. Pra gente trabalhar aqui a nossa alça, o que a gente vai fazer? Ó, aqui eu já peguei uma outra bolsa que eu fiz a mesma coisa, só que eu fiz com cores, tá? Até uma ideia pra vocês, quem não quer fazer desse jeito porque acha um tapete, né? Aqui, ó, é o mesmo modelo de bolsa, mesma coisa, gente, mesma coisa. Só que eu só fui trocando as cores intercaladas, diferente, né? Assim, ó, parece que é outra bolsa, mas a bolsa é igualzinha, tá? Olha aqui, eu fiz essa daqui um pouquinho menor, tá? E aqui eu vou mostrar pra vocês a alça. Vocês vão pegar aí uma quantidade aí, uns 10 fios, mais ou menos. Tem gente que gosta de uma alça mais fina, tem gente que gosta de uma alça mais grossa, né? Aqui, ó, pra essa bolsa aqui, eu usei apenas as cores, eu usei aqui, ó, o vermelho, laranja, amarelo e esse verde Tiffany, né? Aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei aqui 2 fios de cada. E aí, vocês vão ver a bolsa, né, a cor da bolsa que vocês vão fazer, vocês vão pegar aqui, e aí vocês vão usar uma agulha mais grossa, tá? Deixa eu pegar a minha aqui, ó. Eu usei a minha agulha 9, bem grossa, e a gente vai fazer só correntinhas. Eu vou fazer aqui um nozinho inicial. Como eu falei, tem muita gente que já trabalha com bolsa e já tem aquelas alças de, tanto de algodão, né? Tem as alças prontas, que já... ou aquelas em metro de algodão, que eu sei que as pessoas trabalham bastante. E tem essas de corino, né, que eu vi na Shopee, eu vi por R$7,90, tá? Aquelas alças, se vocês quiserem comprar e começarem a... Vale a pena, eu acho que vale a pena. Aqui, ó. Vou fazer o meu nozinho aqui inicial. Sempre deixo um restinho de fio aqui pra baixo, pra gente deixar essa franjinha aqui, ó, tá? Um detalhezinho. E aí, a gente vai fazer as correntinhas de acordo com o gosto, né? Só seguir, ó. Só segura bem aqui as correntinhas pra ela não ficar trançada, pra ela não ficar mal feita, né? E aí, ó, fica mais grossinho, demora um pouquinho, mas ó, ela vai ficando bem bonitinha, tá? E aí, vocês vão fazer a altura que vocês quiserem. Essa daqui, como eu mostrei já num vídeo, eu tinha feito até um outro tipo de alça, e aí eu resolvi, como eu gostei bastante dessa daqui, o que eu fiz? Eu passei aqui, ó, só, vocês estão vendo que o buraquinho aqui do ponto é bem pequeno. E aí, com a própria agulha da alça, né, das trancinhas, eu só puxei aqui, ó, tá? E aqui depois eu fiz um nó. Eu vou mostrar aqui nessa bolsa como é que eu fiz. Mas só pra vocês verem. Então, essa é um exemplo de alça, né? Se vocês quiserem fazer a bolsa desse estilo aqui. Ó, olha só, eu fiz ela maior. E aí, se a pessoa quiser, se você for vender, se a pessoa quiser usar ela menor, olha... Só puxa aqui e dá um nozinho. Fica até um detalhe, tá? E aí, fica uma alça menor, tá? Aí, quem trabalha com venda, é uma opção também, porque aí a cliente vai poder usar a bolsa dos dois jeitos. Aí, a cliente escolhe. Ou, se for assim, né? Aqui, ó. A minha alça tá pronta aqui. Eu já adiantei. O que vocês vão fazer aqui, ó? Mais ou menos a distância de um dedo. Eu vou abrir aqui... Pra vocês verem o que eu fiz. Olha aqui, ó. Dobrar aqui, tá vendo, ó? Fica aqui 1, 2, 3 partes, olha. Certinho aqui. Eu deixei isso daqui só pra poder saber, pra marcar a hora que eu for puxar aqui, então, a minha correntinha, né? Minha trancinha aqui, ó. Pelo lado de frente da bolsa, eu vou passar, ó... Aqui e aqui. Então, ó, ela fica certinha aqui, ó, tá vendo? Só pra vocês entenderem. E aí, eu puxo
Pode puxar pelas, aqui, ó, pelo fiozinho, que vai ficar mais fácil dela vir, tá? Ó, puxa a primeira parte. E aí, puxa o restinho aqui, ó. E a minha gata tá no fogo ainda, gente, olha só, tá quebrando a casa hoje. Ó, puxei. E faço um outro nó, tá vendo, ó? Aperta bem, pra depois não soltar. Pode soltar aqui o nosso marcador. E aí, vocês vão fazer. Se vocês quiserem fazer daquele jeito, podem colocar só 2 pontas. Ou se vocês não quiserem fazer essa marca aqui, é só vocês colocarem a alça normal, tá? Se vocês não quiserem fazer essa dobrinha aqui, é só vocês passarem a alça aqui normal, tá? Que também fica bonito, tá? Isso daqui é só um detalhe que eu quis fazer. E aí, é com vocês, ó. Se for fazer assim, só pegar e amarrar aqui, ó. Gente, opção tem várias aqui, vocês escolhem o que vocês quiserem. Como eu falei no começo, se vocês quiserem fazer de uma cor só, vocês fazem de uma cor só. Aqui, apesar de serem cores, né, são 4 cores, cada cor eu fiz também, eu vou aproximar, eu usei 2 fios, tá vendo, ó? Essa daqui eu fiz com agulha 6,5, então ela ficou um pouquinho mais larga. Essa aqui também, essa aqui na verdade é pra uma conhecida minha, então ela que me pediu assim, tá? Que ela vai colocar um plástico por baixo pra levar na praia. Então, é isso, gente. Aí vocês vão escolhendo as cores, se vocês quiserem fazer de uma cor só, uma cor um nude, vai ficar lindo, um cru, um branco, um preto, marrom. Gente, não precisa ser exatamente assim. Assim é pra vocês usarem as sobras de fios, né? E algumas pessoas realmente, infelizmente, vão falar que parece um tapete. Mas, gente, olha, a criatividade de vocês, vocês tenho certeza que vocês vão vender bastante. E eu espero que realmente todo mundo curta e comente aqui como é que vocês vão vender, por quanto vocês vão vender a bolsa de vocês. Um grande beijo, até o próximo vídeo.